Olá, eu sou o Arthur, psicólogo cognitivo comportamental, e eu gostaria de explicar para vocês o que é exatamente essa hipersensibilidade que o autista tem. Primeiro, vamos entender que o espectro autista, e por isso que a gente chama de espectro, que seria uma espécie de régua, por exemplo, ele é muito extenso. Então, nem todos os autistas têm algum tipo de hipersensibilidade, mas a maioria tem. E dentre eles, nós temos as hipersensibilidades mais comuns, que são a hipersensibilidade ao toque, hipersensibilidades sensoriais, hipersensibilidades sociais e as hipersensibilidades auditivas. Essas são as mais comuns. Temos várias outras, né? Até algumas palativas, degustativas, que leva, por exemplo, o autista a ter algumas restrições alimentares. Por exemplo, o autista, às vezes, ele não é que ele não gosta de batata. Vamos dar um exemplo da batata. É que quando ele come a batata crocante, ou a batata frita, ou a batata cozida, ele não gosta, mas a batata em purê, por exemplo, ele come. O que está acontecendo aí? É a textura. Então, às vezes, ele tem hipersensibilidade a algum tipo de textura, formato, às vezes até sobre a cor do alimento. Mas quais são as, digamos assim, hipersensibilidades que mais causam problemas? Principalmente a hipersensibilidade social e a auditiva. A visual também, porque se ele estiver num shopping center, algum lugar com muitas luzes e tudo mais, isso pode sobrecarregar o autista. Então, por exemplo, como é que funciona a hipersensibilidade em sons? Alguns sons acabam gerando, digamos assim, é como se ele tivesse uma espécie de termômetro. Acho que essa é uma boa explicação. Então, vamos pegar um autista que tem hipersensibilidade social. E por incrível que pareça, os autistas que mais têm hipersensibilidade social são os autistas sociáveis. É aqueles que gostam de estar com as pessoas, que falam bem com as pessoas, mas eles não conseguem manter isso por muito tempo. Então eles até gostam de estar com as pessoas, de ir num barzinho, mas tem uma hora que ele quer voltar para casa. A hipersensibilidade de sons, por exemplo, é claro que isso aí acontece com a gente também, ela é um pouco seletiva. Se for algum ambiente que o autista esteja se sentindo confortável, algum tipo de música que ele gosta, ele até tolera por mais tempo um som muito alto. Agora, se for um som irritante, como, sei lá, uma britadeira, avisos sonoros, como aqueles apitos de metrô, trem ou ambulância, isso vai esgotá-lo muito rapidamente. Ou então um tipo de música, digamos, que ele não goste muito, se tiver muito alto e ele estiver ali exposto àquele tipo de música, é claro que o que vai acontecer com ele é que ele vai se esgotar muito rapidamente. E aí, o que é esse esgotamento se ele não se respeitar e continuar sendo exposto a esse tipo de estressante, né? De componente estressor dele? O que vai acontecer é que ele vai entrar em crise. Aí depende da faixa etária do autista e depende do grau, né? Autistas, por exemplo, de grau moderado a severo, ou autistas que são crianças, a crise dele pode ser chorar, pode ser querer bater com a cabeça na parede, gritar, ficar irritado. Então a crise pode se manifestar de várias formas. Normalmente, o adulto, o autista adulto, ou até o adolescente que seja nível de suporte 1 esteja mais adaptado, ele consegue se controlar. Ele sente a crise, ele sente uma angústia vindo, mas ele consegue se controlar. Ele entende que aquele ambiente social não é o momento para ele ter crise, que ele gritar, por exemplo, vai ser inadequado, então ele aguenta e tenta suportar. O problema quando o autista não se respeita, principalmente estressores como visuais, auditivos ou sociais, é que quando ele se força a continuar ali, o que vai acontecer? A crise dele, como ele está tentando controlar a crise, ela vai se manifestar de outras formas. E podem ser várias formas. A pior é crise de ansiedade, então ele começa a sentir taquicardia, falta de ar, uma angústia muito grande, suor, porque ele está entrando em crise de ansiedade. Essa é a pior que tem. É pior não, nem digo que seria a pior, mas ela é a mais impactante, é aquela que você percebe, porque tem vezes que o autista entra em crise e você não percebe. As mais comuns são o autista ficar com insônia, ele ficar mais irritado, durante alguns dias, inclusive, ele, por exemplo, não querer sair de casa, ele se sentir emocionalmente esgotado, porque ele tentar resistir vai fazer com que ele gaste uma energia muito grande para ele poder ficar naquele ambiente social, estressor, ou até com muito ruídos ou muitos sons que acabam irritando ele. Como psicólogo,
a minha orientação e a minha sugestão sempre foi a seguinte, principalmente autistas de suporte 1 e autistas adultos que já trabalham e tudo mais. Tentar desenvolver algumas estratégias. Por exemplo, a sua hipersensibilidade sobre ruído, usa um abafador. Hoje em dia todo mundo anda com fone de ouvido, ninguém vai perceber, ninguém vai achar estranho, vão achar que você está ouvindo uma música. E você usa um abafador, se protege e acaba não entrando em crise. E eu recomendo, às vezes, até usar abafador em festas, eventos sociais, em que você realmente não tem como sair imediatamente, e aí você usa. A segunda é o autoconhecimento, e aí a gente consegue isso através da terapia também, que é o seguinte, você sabe que tem um momento na festa que você precisa ir embora, então você respeita, né? Se for o caso, se é pouco tempo mesmo, se foi porque você gosta de alguém na festa, comenta com a pessoa, se você for autista, e fala assim, olha, eu vim aqui só para te dar um beijo, só para te cumprimentar, só para falar contigo, e aí você fica o tempo que você se sentir confortável. Começou a se sentir desconfortável, vai embora. Vai lá, se despede da pessoa e vai. Né? Então, esse autoconhecimento é excelente, porque daí o que você faz? Você começa a perceber até quando você aguenta, já prepara as pessoas, sei lá, te convidaram para ir para um restaurante, e você sabe que as pessoas gostam de ficar conversando horas a fio, e você só vai aguentar 1 ou 2 horas ali, você já comenta, olha, eu vou precisar sair mais cedo, mas assim, poxa, eu vim aqui, eu tô aqui com vocês, porque eu gosto de vocês, e vocês desfrutam aquele momento e fica algum tempo. Porque pro autista, normalmente, ele paga um preço muito alto por ter ficado lá. Né? Essa angústia, às vezes, inviabiliza. Eu conheço autistas que não conseguiram trabalhar no dia seguinte, porque foram numa festa ou num show no dia anterior, onde eles acabaram não se respeitando. Então, a hipersensibilidade é um aspecto, como eu falei, não é todos os autistas que têm, mas é muito comum, eu diria até que a maioria dos autistas tem algum tipo de hipersensibilidade. De qualquer forma, e não só para autista, eu acho que vale a pena a pessoa sempre se conhecer para estar se respeitando, e também o fato de que você compreendendo melhor, você sabendo o que está acontecendo contigo, você pode dar respostas mais adequadas, não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Um grande abraço para vocês e qualquer coisa eu estou aqui à disposição, né? Se inscreva, deixa seu like e um grande abraço para vocês.